Estamos na sua pedra de audiência e hoje estamos com alguém que acaba de chegar do outro lado do Atlântico, de São Paulo. Tem 41 anos, é um jovem e promete para Portugal um futuro diferente. Porque tem uma visão diferente. É alguém com uma cultura acima da média e um cidadão disponível para servir em comunidade. Bem-vindo, Eduardo Vítor Rodrigues. 41 anos, acabadinho de chegar de São Paulo. Que foi por lá fazer? Repetir a estadia, antes de mais uma boa tarde, repetir a estadia que tínhamos iniciado em 2010 com um protocolo estabelecido no âmbito do programa Erasmus Mundus, financiado pela Reitoria da Universidade do Porto e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que visa basicamente estabelecer intercâmbios do ponto de vista da docência entre docentes do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil, e ao mesmo tempo estabelecer intercâmbios do ponto de vista da investigação. Neste momento o Departamento de Sociologia, de que faço parte, tem um protocolo e um projeto financiado pelo CNPq, que corresponde basicamente à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia no Brasil, um financiamento para 3 anos, de um projeto que discute as questões do desenvolvimento à escala global, o papel das instituições internacionais e da cooperação internacional, que é, aliás, um assunto que está na ordem do dia, com o papel do FMI, não apenas na Europa, mas também na América Latina, particularmente na Argentina, e, portanto, há aqui uma dimensão, por um lado, histórica, por outro lado, sociológica e, por outro lado, das relações internacionais, que é relativamente importante. É por isso um projeto de média e longa duração, que tem trazido coisas muito importantes para a Universidade do Porto. Só este ano tivemos 3 doutorandos de São Paulo a inscrever-se no curso de doutoramento cá no Porto, uma abertura enorme para as chamadas bolsas sanduíche, quer no Porto, quer em São Paulo. Por isso há uma cooperação com um país que está num crescimento extraordinário. Não é a primeira vez que lá está a começar a ficar candidato a visitas regulares a São Paulo. Infelizmente não, porque a distância é grande e o custo da viagem é assustador, mas é um Estado que tem o dobro da população portuguesa, basicamente, não é? 18 milhões de habitantes, quase o dobro da população portuguesa, um Estado cujo PIB, enquanto Estado, é maior do que o PIB de todo o país Argentina, de todo o PIB nacional da Argentina. Como sociólogo, que comparação faz entre São Paulo, porque é um Estado, e Portugal? É muito difícil fazer as comparações desse ponto de vista, até porque trata-se de realidades completamente distintas do ponto de vista cultural. Agora, há aspectos muito curiosos. Para já, uma presença muito forte de 2 ou 3 grandes grupos bem marcados, os portugueses, os italianos e os japoneses. Tem ali uma presença muito importante, e depois alguns grupos menos representados do ponto de vista quantitativo, mas com uma presença cultural muito forte. Os sirio-libaneses, com uma presença forte, enfim, uma pequena comunidade chinesa, mas basicamente portugueses, italianos e japoneses são o grande bloco. Em Portugal, dizem os políticos da atualidade que se vive bem com 545 euros ou 500 euros de salário mínimo nacional. Em São Paulo, o que é que aconteceria? Não, isso é um disparate completo que é dito pelos portugueses, para já, porque mesmo para o nível de vida português, nós percebemos que esse valor neste momento é um valor absolutamente exíguo, e o que lhe posso dizer é que em São Paulo poderia viver 15 dias nessas circunstâncias. O
o preço, o nível de vida, mesmo ponderando a paridade de poder de compra, é absolutamente avassalador. É verdade que eles têm neste momento um nível de crescimento enorme, mas é também verdade que tem havido um esforço do ponto de vista quer do Governo Federal, quer do Governo do Estado de São Paulo, tem havido um esforço enorme em políticas redistributivas, quer de redistribuição direta de renda, como de rendimento, como acontece com o Bolsa Família, quer depois de estratégias complementares de distribuição, como acontece, por exemplo, com o Vale Cultura, que foi uma medida recentemente implementada no Brasil. Por isso nós estamos a falar de níveis de vida que são assustadores. Mas voltamos a Portugal e corrigimos o valor, afinal são 485 euros, 545 é os troquitos a mais que alguns colaboradores do Jornal Audiência levam, pouquinho mais acima do salário mínimo nacional, é esse que levam, mas realmente o salário mínimo são 485. E surpreendentemente o primeiro-ministro deste país disse há dias que eventualmente este salário mínimo ainda é um entrave ao desenvolvimento do país. É muito interessante essa questão porque exatamente no início deste ano o Brasil defrontou-se com esse debate e aquilo que foi a definição que a Presidente Dilma Rousseff assumiu foi claramente um aumento bem acima dos níveis da inflação, dos níveis do salário mínimo, no pressuposto de que estaríamos perante não apenas uma política redistributiva, como um esforço de coesão social. Eu penso que em Portugal acontece uma coisa que nem tem que ver com a incompetência, porque a incompetência, podendo ser indesculpável, mas enfim está nos limites da ação humana. O que está a acontecer com os governantes em Portugal é muito pior do que incompetência, é o desprezo pelas pessoas. E só uma pessoa que despreza os cidadãos é que pode dizer que ainda era possível baixar o salário mínimo. Eu acho que isso só se resolveria se... eu sei que é uma afirmação populista, mas em algum momento tem que se pedir aos líderes políticos para experimentarem durante um mês o que significa viver com este tipo de valor. Não é nem eticamente, nem politicamente aconselhável que se despreze desta maneira e que se crie os cidadãos e que se crie este tipo de repugnantes afirmações que acabam por afastar ainda mais os cidadãos da política e dos políticos. E no caso português isso é muito evidente. Refira-me a importância de Lula da Silva no Estado brasileiro. Muito, quer dizer, não há sequer, não há palavras para definir que não sejam os próprios exemplos. Ele é, neste momento, a figura mais importante das últimas décadas no Brasil. E não é apenas uma figura importante do ponto de vista da mera luta eleitoral. É bom que nós nos lembremos que 2 anos antes do combate eleitoral que se verificou com a eleição, que culminou com a eleição de Dilma Rousseff, 2 anos antes, Dilma Rousseff era uma vice-presidente relativamente pouco conhecida, com baixa notoriedade, com uma pouca afirmação no Brasil, e foi Lula da Silva que disse: esta é a minha herdeira e é aqui que eu faço a aposta, e ela ganhou. E ganhou partindo de resultados muito complicados. O mesmo aconteceu, aliás, com o Governo de São Paulo. Foi uma opção clara, o governador Haddad foi uma opção clara de Lula da Silva, partiu com 6% de intenção de voto e ganhou o Estado de São Paulo graças a Lula da Silva. É bom não esquecer que o Presidente Lula, é verdade que herdou o plano real de Fernando Henrique Cardoso, mas o Presidente Lula conseguiu nos seus 2 mandatos não apenas uma empatia com os cidadãos, como uma alteração radical dos modelos de comportamento dos próprios políticos e de proximidade com os cidadãos. Ele saiu da presidência com 80% de avaliação positiva por parte dos cidadãos. Por isso é uma referência, e é uma referência que já extravasa o próprio Brasil. Ele é uma referência para a América Latina. Nós hoje encontramos alguns países como a Bolívia, como a Venezuela e até mesmo a Argentina, neste momento com dificuldades de pré-bancarrota absolutamente evidentes. Encontramos nestes países uma grande vontade de assumir a referência Lula da Silva como uma referência desenvolvimentista. Mantendo-nos na América Latina, o que acha que vai acontecer pós Hugo Chávez? Hugo Chávez, que foi
apesar das suas políticas, etc., um amigo de Portugal. Um amigo de Portugal e um amigo do Brasil. Eu estava no Brasil quando o Hugo Chávez morreu, quando se soube da sua morte, e o impacto, que era aliás esperado, a sua morte era esperada. Nos últimos dias havia um conjunto de fugas de informação, mesmo nos jornais de São Paulo mais lidos, um conjunto de fugas de informação que davam conta do estado terminal do presidente venezuelano. O impacto da morte de Chávez foi um impacto importante no Brasil. O Brasil tem uma ligação umbilical com a Venezuela e Lula da Silva tinha uma relação umbilical com Hugo Chávez. A Dilma Rousseff manteve essa ligação e, portanto, há ali uma lógica que vai muito além da mera relação entre Estados e que é uma relação de amizade entre povos e entre governos. Eu admito que se cria aqui um problema muito sério. Embora a forma como se foi organizando a transição de poder na Venezuela e nos países da América Latina, preparando, no fundo, a sucessão a Chávez, porque se percebia nos últimos meses que a sua doença era relativamente irreversível, pode criar as condições para que o ato eleitoral seja o mais tranquilo possível. Por outro lado, houve uma atitude inteligente da parte das instituições venezuelanas, que foi agilizar rapidamente o ato eleitoral, porque quanto mais demorasse o ato eleitoral na Venezuela, mais se acicatariam os radicalismos que poderiam ser perniciosos. Por isso eu acredito que o processo vai ser dentro do que é possível que seja pacífico na Venezuela neste momento, mas vai ser relativamente pacífico e estou convencido que o atual presidente em transição, Maduro, vai ganhar as eleições. Vai ser Maduro suficiente para manter vai a até porque ele geriu, nos últimos meses, ele geriu um pouco o legado de Chávez. Não tem o carisma do presidente, não tem o peso internacional do presidente. Mas tem receio da ausência do presidente. Eu não quero ser demasiado macabro, mas efetivamente temos, por exemplo, Cuba e Venezuela. Cuba está em transição com o irmão de Fidel, todos pensariam que morreria antes de Hugo Chávez e acabou por ser ao contrário, mas governa o irmão com Fidel como a sombra, como o protetor, e o Maduro pretende embalsamar Hugo Chávez para manter como protetor ali, quer dizer, embora seja uma linguagem macabra e seja uma visão macabra, que não pretendo ter neste momento sobre isso, mas quer dizer que eles acham que a grande salvação deles é mesmo Hugo Chávez e Fidel Castro. Hugo Chávez é uma referência neste momento na América Latina. E como uma referência histórica da contemporaneidade ao mesmo tempo, tem níveis de afetividade com a população que são níveis absolutamente incompreensíveis para quem olha do Ocidente o processo. Mesmo, repito o que disse há pouco, mesmo no Brasil, os níveis de proximidade, de afetividade com Hugo Chávez eram muito evidentes e, portanto, eu penso que nós estamos aqui perante uma figura que vai perpetuar-se ao longo dos próximos anos e das próximas décadas, com um legado de afetividade, de combate contra a pobreza, de combate contra as desigualdades, verdade que com inúmeros problemas, a vários níveis. A Venezuela nos últimos 2 anos teve uma retração do ponto de vista dos níveis de crescimento, por isso estamos já a entrar num período que é um período de impacto da própria crise internacional na América Latina, o próprio Brasil com 1%, 0,9% de crescimento do PIB em 2012, portanto isto acaba por ser preocupante, mas aquilo que é a imagem simbólica, afetiva de Hugo Chávez, já falecido, do Lula da Silva, do próprio Fidel Castro em Cuba, acaba por contaminar, entre aspas, aquilo que são os projetos políticos na América Latina, nomeadamente na Bolívia, onde um movimento muito importante de base local e com uma componente étnica muito forte, ou mesmo na Argentina, que agora fruto deste aparente período de depressão que vai culminar, tudo se perspectiva num segundo
numa segunda bancarrota do país, que tem que ser antecipado pelo FMI, e, portanto, no fundo, não chegaremos à bancarrota, teremos uma segunda intervenção do próprio FMI, acaba por encontrar aqui espaço para tentar uma referência, um conjunto de referências que surtiram efeito. É bom que nós nos lembremos, deixe-me dizer-lhe isto que é muito importante, é bom que nós nos lembremos que o mesmo FMI que está a intervir neste momento em Portugal, que está a intervir na Grécia, que está a intervir pela segunda vez na Argentina e que teve intervenção durante mais de 20 anos no Brasil, é o mesmo FMI que, em contextos diferentes e em situações económicas e sociais diferentes, aplica medidas que são basicamente iguais e com níveis de insucesso basicamente iguais. A Argentina chega a um possível segundo pedido de ajuda internacional depois de falhar o primeiro, ao mesmo tempo que falha o da Grécia, que falha o de Portugal, e não falhou no Brasil, em bom rigor, ou o Brasil conseguiu livrar-se do FMI e ser hoje um país que financia o FMI depois de um plano que acabou por ser um plano de autonomização da política económica, de relativa autonomização da política económica e da política monetária do Brasil, numa primeira fase com Fernando Henrique Cardoso e depois com Lula da Silva. O que me leva a dizer que estes exemplos, juntamente com outros, mostram que o balanço histórico mais antigo ou mais contemporâneo do FMI é um balanço que me deixa muitas dúvidas sobre o papel do Fundo Monetário Internacional. Tem alguma esperança de que a existência de um colosso mundial como os Estados Unidos no continente americano, mais dia, menos dia, acabe por chegar a um consenso com os países do Sul? Não, eu penso que a situação a esse nível está, aliás, mais dificultada. Obama não parecia ser uma solução, mas não é? Não é. O primeiro mandato de Obama ficou, aliás, marcado por algum conflito político com os países da América Latina, incluindo com o Brasil, embora fique na memória de todos a última visita que ele fez ao Brasil, onde tratou o presidente Lula da Silva por cara, por reconhecer nele uma figura carismática e um líder regional, mais do que o Presidente do Brasil, um líder da região, mas neste momento aquilo que se percebe é que muito do insucesso das políticas económicas, do próprio FMI, mas não só, muito do insucesso das políticas comerciais que os Estados Unidos têm engendrado com a América Latina resultam de uma lógica muito, como lhe chamam lá, muito imperialista dos Estados Unidos sobre aqueles Estados. E eles não esquecem isso. E há níveis de conflitualidade enormes. Por outro lado, do ponto de vista da política interna, também é verdade que os países da América Latina têm feito opções que são opções alternativas àquilo que são os interesses dos Estados Unidos. O Brasil com relações económicas fortes com o Irão, com a própria China, com Angola, ou seja, com países que têm andado ali numa situação, com países que saíram da Primavera Árabe, com países que têm andado ali numa tensão mais ou menos forte, no caso do Irão muito forte, com os Estados Unidos e, portanto, não antevejo que se reforce esses níveis de cooperação. Eduardo Vítor Rodrigues, um homem do mundo, disse-o há pouco, nós vamos sair agora do calor brasileiro, do calor desse continente, e vamos até países mais frios, onde também, no exercício da sua atividade como professor, o tem levado a países do leste. Conte-me algumas histórias lá. Há um acordo, um intercâmbio que se tem verificado, sobretudo com Cracóvia, com a Jagiellonian Universidade de Cracóvia, que é uma universidade muito importante do ponto de vista das ciências sociais. É curioso que, não sendo Cracóvia a capital da Polónia, é muito provavelmente a Jagiellonian Universidade a mais importante universidade polaca, particularmente no domínio das ciências sociais, bem como a industrializada cidade de Brno, na República Checa, com quem não apenas temos intercâmbios do ponto de vista da docência, como temos até um projeto conjunto que reforça os laços com os colegas polacos e checos. Eles próprios já estiveram em Portugal e a partilhar muito da sua própria experiência histórica e
vê neste momento uma situação similar, aliás, à do Brasil e da América Latina em geral, que são níveis de crescimento muito interessantes, embora de base diferente, quer a Polónia, quer a República Checa, com níveis de industrialização enormes, agora a iniciarem uma aposta séria do ponto de vista da formação de ativos, mas mesmo assim com níveis promissores desse ponto de vista, embora partilhando depois alguns problemas que nós próprios temos, uma rapidíssima evolução no sentido do envelhecimento demográfico, que se sente nos países de leste, mas enfim, e depois problemas muito idênticos do ponto de vista da constituição da nova pobreza. Onde vários empresários portugueses têm desempenhado um papel preponderante. E que nós encontramos em plena rua, quando olhamos ou para o Banco BCP, ou para os interesses da Jerónimo Martins, ao nível da distribuição e do consumo. E além disso, agora tem um ex-colaborador do Grupo Jerónimo Martins, que aparece aí na listagem dos mais ricos do mundo, que saltou e que que é português, e que mantém uma das principais cadeias de distribuição também na Polónia. Sem dúvida. Bom, mas para além disso, a solidariedade também corre-lhe nas veias. E por isso, sei que pelo menos uma outra viagem de trabalho e dedicação à causa social o levou a ingressar, entre aspas, nos quadros da AMI, ou pelo menos sendo um colaborador da AMI, e viajou pelo menos até a África. Sei que esteve no Senegal, não sei se esteve em mais algum lado. Fale-me dessa experiência. Pois, essa é claramente uma opção, digamos assim, do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista do voluntariado, que teve já várias facetas, mas teve porventura a faceta mais marcante do ponto de vista até da história de vida e daquilo que são as marcas que ficam em todos nós, em muitos momentos da nossa vida, que foi a missão humanitária da AMI no Senegal, em Parbanedione, cerca de 100 km, 120 km da capital Dakar, e que culminou na construção de um centro de saúde que, na verdade, corresponde basicamente a um espaço onde um médico, uma vez por semana, consulta os habitantes das aldeias circunvizinhas e onde é feito pela primeira vez, onde se inicia pela primeira vez, desde 2011, um plano de vacinação que abrange todas as crianças deste espaço. Ao contrário do que eu referi há pouco relativamente a Portugal e aos países de leste, nós não temos no Senegal nenhum processo de envelhecimento demográfico, pelo contrário, temos níveis muito importantes de fecundidade, e isso levanta desafios às políticas públicas do ponto de vista quer dos planos de vacinação e dos cuidados de saúde, bem como do ponto de vista do acesso à educação. E, portanto, aqui eu acho que temos todos a obrigação, não só numa relação entre Estados, mas também numa relação entre instituições que no âmbito da cooperação internacional têm um papel importante a fazer e a materializar, temos todos a obrigação de estar a par destes processos, destes grandes projetos, grandes no contexto em que são desenvolvidos, e disponibilizarmos quer algum do nosso tempo, quer dentro das disponibilidades algum dos nossos recursos, do nosso dinheiro, para fazermos a verdadeira cooperação. Há quem diga que o continente africano é um continente sem conserto. Isto porquê? Porque no meio de tanta miséria e de tão boas condições é onde existem, entre aspas, os maiores ladrões. Ou seja, como é possível que um continente que viva tão mal consiga, neste momento, ter a nível mundial grandes patrimónios? Pois, não é exatamente a situação do Senegal. O Senegal viveu um processo muito difícil, histórico, do ponto de vista da estabilidade política, do ponto de vista da conflitualidade étnica até, com vizinhanças difíceis, com Marrocos, nomeadamente, mas conseguiu, apesar de tudo, tranquilizar muita
da sua existência, ultrapassar até alguns conflitos, mais do que étnicos, alguns conflitos religiosos, e hoje é um país relativamente estabilizado no contexto africano, e é um país que é um país promissor de vários pontos de vista, incluindo os recursos naturais. As suas viagens pelo mundo, eu acho que terão começado por uma pequena vila francesa, La Réole, tinha Eduardo Vítor 17, 18 anos. É verdade. 18 anos. Essas não têm nada a ver com o Senegal e com Parvane-Dione, mas foi igualmente marcante a outro nível, mas começou num contexto diferente, num contexto em que nas férias escolares, nas férias da universidade, tinha que trabalhar, e trabalhei como guia turístico na Real Vinícola, em Vila Nova de Gaia, e deste trabalho resultou depois um convite para participar, embora como membro de delegação, na verdade fui mais como tradutor, porque dominava relativamente bem o francês, e participar na delegação de Vila Nova de Gaia, de Oliveira do Douro, que estabeleceu o protocolo de germinação com La Réole, a 60 km de Bordeaux. Exatamente. Muito bem. Vamos convidar-vos a continuar connosco na segunda parte, após um pequeno intervalo, para continuarmos a conhecer um cidadão que tem 41 anos, mas daqui a pouco tem 42. E há quem diga que quando chegar aos 42 será o próximo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Até já.